But it's an honor to be here tonight. Mas é uma honra estar aqui nesta noite. Para abrir noite 1 de Acampa Dentro, amém? Eu amo esse nome, eu vou roubar, pastor, se eu posso, amém? Que honra e grande responsabilidade. Eu ainda não determinei o que eu vou fazer, pregar em inglês ou português, amém? A última vez que eu estava aqui, eu nem falo português, mas Deus fez algo sobrenatural na minha vida, amém? Quando você dá espaço para Deus, Deus vai aumentar a sua capacidade, amém? Nunca fala, é impossível. Nunca fale isso, amém? Com Deus todas as coisas são possíveis, amém? Mas o povo de Deus precisa agir em fé, andar pela fé, amém? Eu vou pregar, gente, meu Deus, aleluia. Mas uma honra, calma, Joshua. Eu tenho 3 horas para pregar a palavra. Ele falou, o pastor falou, amém? Ele falou, eu posso estar em casa. Não, brincadeira. Mas é uma honra para estar aqui com vocês hoje à noite. Eu creio que esse vai ser uma noite profética, amém? Glória a Deus. Deus vai falar, Deus vai mover, Deus vai reagir. E antes que nós começamos, eu quero honrar rapidamente seus pastores. Obrigado por essa honra para estar aqui, para servir vocês. Obrigado por esse convite. Quando o pastor estava conosco lá no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que ele estava conosco ali. E eu falei isso para ele ali, eu vou falar aqui também. Mas eu sou tão grato para esse homem de Deus. Ele realmente não apenas, é claro, ele é seu pastor, mas ele também é uma inspiração para muitos outros. Quantos anos você tem, pastor? 36. Ok, nós somos quase a mesma idade. Eu quase falei inspiração para jovens, porque eu sou mais velho que você. Mas eu sou jovem, pela fé, amém? Mas ele é uma inspiração não apenas para jovens, mas para outras pessoas também. Ele é uma grande referência, não apenas no Verbo da Vida, mas também em nossas igrejas. Nossas igrejas amam esse homem. E eu estou tentando para convencer ele para voltar, em nome de Jesus, amém? Para a nossa igreja. E próxima vez, trazer sua esposa, seus filhos, por gentileza. Nós amamos seus pastores. Vamos dar um aplauso para ele, amém? Vamos honrar ele. Vamos deixar ele muito desconfortável, amém? Mas eu quero só honrar você, pastor, obrigado. Pastor Lucas também, obrigado para nos recebendo hoje, foi um prazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui têm expectativa? Claro, vocês estão aqui sábado à noite, na semana de carnaval. Todo mundo fugiu à cidade, mas vocês estão aqui. Nós fugimos Rio de Janeiro para estar com vocês hoje à noite. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para nós hoje à noite, amém? Deus tem coisas preparadas para nós, e Ele preparou essas coisas bem antes que nós chegamos aqui, e eu creio que nós vamos receber algo divino aqui, amém? Eu espero que vocês vão entender meu português, eu creio que vocês vão entender, amém? O Senhor vai me ajudar. Mas eu creio que essa noite, pode tocar, filho, não tem medo, tá bom? Xarabacatapatá. Aumenta o volume dele, gente, tá bom? There we go. Mas eu creio que vocês vão lembrar o 1º de março de 2025. Eu creio que essa noite vai marcar sua vida para sempre. Amém? Eu não estou aqui para pregar, estou aqui para profetizar sobre sua vida. Que hoje à noite vocês vão encontrar direção divina e também um sustento, é isso a palavra? Sustento sobrenatural. Eu creio que Deus preparou algo sobrenatural para nós, que vai ser algo que vai te ajudar, aleluia, to take hold of, para tomar posse, aleluia, the promises of the Lord. Das promessas Now, do Senhor. I know that you're a people of faith. Agora eu sei que são um povo de fé. But sometimes, mas às vezes God will send a man Deus enviará um homem para te lembrar of what your pastor has already do said que to o seu pastor já falou milhares de vezes. Tio Joshua chegou, amém? Só para adicionar nas coisas que seu pastor está sempre pregando, sempre profetizando, amém? Mas eu creio que se vocês chegaram aqui com expectativa, vocês vão encontrar a palavra profética de Deus, que não vai apenas vai trazer edificação, exortação e consolo ou conforto para a sua vida, mas eu creio também uma palavra de sabedoria está chegando, amém? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, discernimento, né? Into the mind of God, na mente de Deus, in respect to the things sobre as coisas that He has already prepared que for you. Ele já preparou para você. Deus preparou para você Divine substance. Substância divina.
Now last week I was in Tulsa. Agora, Oklahoma. semana passada eu estava em Tulsa. Não para pregar, mas para ser uma ovelha, porque pastor Rema é minha igreja local. E cada vez nós voltamos, eu amo para voltar e para sentar e desfrutar. Meu pastor é Pastor Hagen, e quando estávamos ali, ele viu eu e Hannah, ele falou: Joshua, Hannah, estou tão orgulhoso de vocês e o que vocês estão fazendo lá no Rema, lá no aonde? Brasil, é isso. Eu esqueci. Lá no Brasil. Eu falei para ele: pastor, obrigado por isso, mas pastor, eu só quero você para saber, é tão bom para voltar para casa, é tão bom para sentar and just receive the E word só of God. receber a palavra de And Deus. while I was there this E week, enquanto eu estava lá, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. Semana passada, the Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. E ele falou comigo: Joshua, eu quero você para ministrar essa palavra para a igreja ali no Verbo da Vida, Campo Grande. Ele falou comigo: Joshua, prega ou fala para eles. Amém? Estão comigo? Amém. Fala, pode abaixar um pouquinho. Fala para eles que tem pão para as profetas. Tem pão para os profetas. E quando ele falou isso comigo, foi Pastor Hagen estava pregando, ministrando uma palavra ali em Reis capítulo 1 Reis capítulo 17, 18 e 19. E Pastor Hagen estava pregando, eu estava recebendo no meu pastor, mas Deus é tão bom que Ele pode te edificar, mas também te preparar. Amém? He goes behind us, before us, Ele vai atrás, para frente, to prepare a word, para preparar uma palavra, not just for me, não apenas para mim, but for you as well. mas para vocês também. Say to your neighbor, Fala para o seu there is vizinho: bread tem pão for the prophet. para o profeta. Amém? There is bread Existe pão for the prophet. para o profeta. Ora, babacê. Eu tenho 40 páginas de notas aqui, eu vou pular aqui. Amém? But tonight, Mas hoje, the Lord spoke to me. He said, o Senhor falou comigo. I Ele want you to disse: present a word eu quero que você apresente essa palavra that will not only satisfy, que não apenas vai but satisfazer, sanctify. mas santificar. Eu amo essas duas palavras, santificação, mas or satisfação e santificação. Amém? Satisfação, né? É Deus preparando pão vivo para nós, para nos satisfazer. Satisfazer. Obrigado, professora Hannah. Para nós, o que eu falei, gente? Satisfazer. Meu Deus. Estou ainda aprendendo, amém, gente? That will satisfy us, Que okay? vai nos satisfazer. That is the living bread Esse é o pão vivo that satisfies. que satisfaz. It is the living bread É o pão vivo that gives me the strength que me dá a força to keep going. para continuar. It is the living É bread o pão vivo that when I eat the living bread que quando eu como do pão vivo from the great prophet, do right? grande profeta, Which is Jesus Christ, que é right? Jesus Cristo. Hallelujah. He's the great apostle, the great Ele é o prophet. grande apóstolo, o grande profeta, pastor, the great grande teacher, pastor, the great grande evangelist. mestre, grande evangelista. And tonight, E hoje, the prophet o Jesus profeta Jesus has bread for us. tem pão para nós. Amém? Ele falou comigo: Joshua, vocês vão receber em inglês e português. Joshua, eu quero você não apenas para trazer uma palavra que vai satisfazer meu povo, mas também que vai santificar meu povo também. Estão comigo? Estão recebendo? Não apenas satisfy, Não apenas satisfazer, but sanctify. mas santificar. Everyone wants to be satisfied. Todo mundo quer ser satisfeito, Dá para mim minha bênção. But to be sanctified mas de ser is to go santificado through a é process de passar por processo, where the living word onde a palavra comes viva, and invades ela invade every aspect of our life. cada aspecto da tua vida. Amen. In this word, the Lord has been giving me this word lately. E essa palavra o Senhor me deu, Especialmente ali no Rio de Janeiro, porque tem muitas pessoas carnais, tá bom? Aqui não, porque vocês são mais santos. Mas ali no Rio de Janeiro, o povo carioca são muito carnais. E o Senhor falou comigo: Joshua, eu quero você para sempre pregar uma palavra que vai cauterize carnality. que vai cauterizar a carnalidade. Amém? It's like the word of God É tipo a palavra de Deus, coming like an iron, ela entra como um ferro and it just burns e queima away carnality. a carnalidade. I think this is a good word for today, E right? essa é uma palavra boa para hoje. Right? Especialmente nessa semana, né?
We're entering into carnival, right? Essa semana do carnaval. I'm not going to preach about carnival. E eu não vou pregar sobre o carnaval. But we need to cauterize Mas precisamos cauterizar carnality. a And we carnalidade. do that E through fazemos isso the process of sanctification. no processo de No, it's santificação. not about obras. E não se trata de Because obras. faith, it comes by, faith, it's free. Our grace comes free, right? Porque a graça é It's gratuita. by Ela grace. vem pela graça. Through faith, right? É pela graça através da fé. It's not just by orders. that Não I'm é speaking só about. obras que é feito, It's by obedience. mas é obediência. Write that down, okay? Anota isso. Cauterizing carnality Cauterizando a carnalidade or sanctification ou a is santificação not just about following orders, não é só de seguir ordens, but being obedient mas é de ser obediente to what the Word of God says. para o que a palavra de Deus It's diz. not just by obras, Não é apenas obras, but through obedience. mas é Estão obediência. comigo? Estão recebendo? Okay. So we are going to work Então a gente vai trabalhar on the two fronts: em duas frontes, satisfaction na satisfação and sanctification. e santificação. Amen. We are talking about purification. Vamos falar de Talvez purificação, você pode perceber, mas eu amo palavras, tá bom? Purification purificação and preparation. e preparação. Anote isso no seu coração. Essa palavra não vai apenas purificar você, mas vai preparar você, amém? Para ser um vaso santo, um vaso pronto, um vaso que é digno da glória de Deus, amém? Para fazer obras maiores, amém? Praise God. Let me just jump here. Let's go real quick. Go to John chapter 4, Abra comigo em João capítulo 4, 35. 34. Amém? I just got some things in my heart that I want to share with you. Eu tenho Amen? umas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. For this church, Para amen? esta igreja. John chapter 4 verse 35. João 4, 35. Jesus está dizendo, he says, Jesus diz: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Amém? There's coming a time Está vindo um Will the tempo obra onde a obra will be finished. será completada. It's not done yet, Ainda não se but completou, we're still working, right? ainda estamos Now trabalhando. Jesus Mas Jesus, fulfilled his mission, ele faz a sua missão but is still expecting us. e ainda espera que nós To fulfill our mission. faça a nossa missão. But we cannot fulfill the mission Mas não podemos cumprir a missão without being sanctified. sem ser Without santificados, being purified. sem ser Estão purificados. comigo? Okidoki, fica comigo. Keep reading, baby girl. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, Oh. acorda e olhem em volta. Aleluia. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria, espera tanto que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é a verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam e outros realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Hallelujah. We are going to be satisfied Seremos satisfeitos by the harvest pela colheita that has been promised for que us. foi prometida para nós. However, Porém, there must be a sanctification deve first. haver santificação It's not primeiro. just satisfaction, Não é apenas but satisfação, sanctification mas as well. santificação também. Stay with me now. Fique comigo. Stay with me now. Fica comigo. Go to Apocalypse, Revelation chapter 3. Agora abre em Apocalipse capítulo 3. I'm preparing the platform Estamos preparando o alicerce aqui. here. Revelation 3:14, Apocalipse 3:14 3:22. até 22 diz Jesus, the assim: great apostle, Jesus, o grande the apóstolo, great prophet, o grande profeta, says this to his church. diz o seguinte para a sua igreja: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da nova criação de Deus. Sei de todas as coisas que você faz, que você não é nem quente nem frio. Quem dera que você fosse um ou outro. Mas, visto que você é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que eu quero, não preciso de nada. E não percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Ixi. Por isso, aconselho você a comprar ouro de mim. Come on. Ouro purificado pelo fogo. Então você ficará rico. Compre também de mim roupas brancas, para que não sejam
envergonhado por sua nudez, e unguento para os olhos, para que possa ver. Eu corrijo e disciplino os que amo, portanto, seja diligente e afaste-se de sua indiferença. Sanctification, right? He's Santificação. talking about sanctification. Ele está falando de santificação. preparation. Ele está falando de preparação. Amém. Glory to God. Glória a Let's keep Deus. reading. Continuamos Veja, lendo. Veja, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e compartilharemos uma refeição juntos como amigos. Turn to your neighbor and say, there's bread for the prophet. Fala para o seu amigo, tem pão para o profeta. There's bread for the prophet. Tem pão para o profeta. Come on now. Keep reading. Aqueles que foram vitoriosos se sentarão comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e sentei com meu Pai em seu trono. Qualquer um com ouvidos para ouvir, deve ouvir o Espírito e entender o que ele está dizendo às igrejas. Hallelujah. That is why we're here tonight. Por isso estamos aqui hoje à To make noite, a great exchange. para fazer uma grande troca. Para entregar nossa carnalidade. Hallelujah. Praise God. Even the Christian can be carnal, right? Até crente pode ser carnal, você sabia? Shouldn't be carnal, right? Não deveria, But we are going to exchange mas vamos carnality. trocar a nossa Those carnalidade, things that lead to death. aquelas coisas que levam para a And we are going to morte, take hold e vamos of tomar posse the living bread. do pão vivo, Those things that not only acorda a gente, as coisas que não apenas vão nos acordar, but also counsel us. mas também nos aconselhar That Jesus is at the door, que Jesus está à porta, ready to enter pronto para entrar, desiring to enter in. desejoso de entrar. He is desiring to prepare a table Ele for us. deseja preparar uma mesa para nós, satisfy para nos us. satisfazer. But there must be a Mas sanctification. deve haver uma There santificação. must be a preparation. Deve haver uma There preparação. must be an adjustment. Deve haver Because there ajustes. is pound for the Porque prophet. existe pão para o profeta. Do you believe that tonight? Você acredita isso? He desires Ele deseja not only to counsel us, não apenas nos but aconselhar, correct us. mas nos corrigir So those things that have held us back daquelas coisas que têm nos segurado para trás will hold us back no more. e não vão nos segurar mais. He says, turn from your Ele diz: indifference, volte da sua indiferença, correct for what that is wrong, corrija o que está errado go from faith e deve ir de fé to faith. em fé. Amen? Faith to faith. De fé em fé. We must go from faith to faith. Devemos ir de fé em And fé. this must be our desire. E esse deve ser o nosso desejo. Not just satisfaction, Não apenas but satisfação, sanctification. mas santificação. Estão comigo? Stay with me now here. Fiquem Stay comigo. with me now. Let's go here. I'm going to jump into this. Eu vou pular para isso. 1 Kings chapter 17 verse 1. 1 Reis 17, vamos lá. Hallelujah. And once again the title of this sermon E tonight, mais uma vez o título da minha palavra hoje, the word the Lord gave me while I was there in Tulsa. a palavra que o Senhor me deu lá em Tulsa. He said, Joshua, speak to the church in Ele Campo falou: Grande. Joshua, fala para a igreja de Campo Grande. tell them Fala para eles There is bread que on tem pão for the prophets para o profeta. There is bread Existe pão on the table. na mesa. But my people Mas o meu povo must turn from their indifference, deve voltar da sua indiferença, correct what is wrong, corrigir o que está errado, let me in, me permitir entrar, so they may commune with me once para que again. podemos ter comunhão mais uma vez. Amen. I may not be running too much in the church tonight, Talvez a but gente não vai correr muito hoje à noite, it's a good word mas é uma boa palavra to prepare our para hearts. preparar os nossos corações. Bread for the prophet. Amen. Pão para o profeta. Open your Bibles. First Kings chapter 17 verse 1. 1 Reis 17, versículo 1. What type of bread Que tipo de pão is available for the prophet of está God? disponível para o profeta de Deus? I like taking notes. So number 1, Eu gosto de tomar notas, então número 1. the bread of the prophet O pão do profeta is a bread that sanctifies. é um pão que santifica. The bread that is available O pão que está disponível, para os profetas de Deus, os profetas, né? We are kings, priests and prophets in this world. a palavra diz que nós somos reis, sacerdotes e profetas nesta geração. It is a bread E é o pão that que sanctifies. santifica. It is a bread É o pão that purifies. que purifica. It is the living bread É o pão vivo that prepares que nos us prepara for every good work. para toda boa obra. It is supernatural sustenance. Ela é uma substância sobrenatural. E a palavra de Deus dentro de nossas vidas vai fazer duas coisas. It will guard and it will guide. Ela vai guardar e vai guiar. It'll heal and it Vai will curar correct. e vai corrigir. Hallelujah.
It'll sustain the prophets of God vai sustentar os profetas de Deus to remain pure para permanecer in puros an impure generation. diante de uma geração impura. The Apostle Paul, I know we're going to get to 1 Kings 17. Vamos okay. chegar à 1 Reis. But go 2 Timothy chapter 4. Mas em 2 Timóteo 4, Go there if you will. Hallelujah. vamos ir lá juntos também. Estão recebendo? Estão seguindo a linha de pensamento aqui? 2 Timothy chapter 4. 2 Timóteo 4, The Apostle Paul says to o Timothy, apóstolo Paulo disse para Timóteo, read that baby. versículo 1, eu solenemente te exorto na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra de Deus. Say the kingdom is coming. Diga, o reino está vindo. You believe that? Você acredita isso? The kingdom is coming. O reino está vindo. The kingdom is coming. O reino está vindo. The spiritual kingdom has come, O reino espiritual já but chegou. there is a kingdom that is still to Mas come. existe outro reino que ainda está por vir. Amen. Messianic kingdom coming. É o reino messiânico que vai chegar. Praise God Almighty. Glória a Deus por isso. Okay, let's keep reading here. Vamos continuar lendo. Pregue a palavra de Deus. Esteja preparado, seja o tempo favorável ou não. Corrija, repreenda e encoraje seu povo com boa doutrina e com paciência. Pois está chegando o tempo em que as pessoas não ouvirão mais a doutrina sã e saudável. It's not just satisfaction, Não é apenas satisfação, but sanctification. mas It's santificação. not just itching ears, Não é apenas ouvidos que estão but a coçando, word that mas penetrates, ser a palavra que penetra. a word that divides, Palavra que a divide. word that cuts and Palavra que corta e separates separa carnality. a Amen. carnalidade. Praise God Almighty. Keep reading it. Vamos continuar lendo. Eles seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes dirão tudo que seus ouvidos ansiosos querem ouvir. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Eu anotei isso aqui. Eles buscarão propaganda satânica, meu Deus do céu, em vez de pão santo. Existe propaganda satânica, and that's not what we're talking about in this E evening, não é o right? que a gente vai falar hoje à noite. We're talking about a word, Vamos falar da palavra, the living bread, right? do pão That will vivo, not just satisfy, que não apenas faz satisfazer, but sanctify. mas The bread santificar. of the prophets O pão do profeta is a bread that é o pão que sanctifies. santifica. Okay, 1 Kings finally, 17. Agora sim, finalmente. Let's read this. Vamos ler 1 Reis 17. Go ahead. E Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu dê a palavra. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se perto do ribeiro do Querite, perto de onde ele entra no rio Jordão. Beba do ribeiro e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu os ordenei que lhe trouxessem comida. Hallelujah. We're going to look at the prophet Elijah O profeta Elias, in 3 different instances in his life, em 3 diferentes momentos Where da sua God vida, sustained him, onde Deus o where the sustentou, Lord sustained e him, onde Deus o sustained the sustenta, prophet, amen, e sustenta o profeta, with bread, amen. ele sustenta Say ele with com me. pão. Say Fique with me. comigo. Say with me. Diga comigo. Drink from the river, the stream, Beba do ribeiro and drink and eat. e coma. What? É mais fácil quando faz isso em português, tá bom? Diga comigo, beba do ribeiro e coma o Cristo lhes trouxer. O que Cristo trazer para você? Amém? Eu tentei para fazer chique, para escrever chique, mas não deu certo. O ponto é that when Christ tells us to drink, Que quando Cristo nos dizer para beber, we drink. bebemos. Hallelujah. When Christ tells us to eat, Quando Cristo diz para comer, we eat. comemos. There is not just satisfaction. Não é apenas satisfação, But a sanctification. mas santificação. Hallelujah. And the Lord is available E o Senhor está disponível tonight hoje à noite to satisfy para you, satisfazer você, to sanctify para you, santificar você, not just with rivers of living não water, apenas com os rios de água viva, those things that give you strength for aquelas today, coisas que te dão força para ser hoje, gives you a run and a shout for te today. dão Amen. pulo e um correr. Smith Wigglesworth once said, O Smith Wigglesworth uma vez he says, disse: every day I wake up, todo dia que eu acordo, I ask the Holy Spirit eu peço o Espírito to Santo fill me anew para me preencher de with novo living water. com água viva. Hallelujah. Living water. Água viva.
But there's not just water. Mas não é só água. There is bread. Tem pão. And the bread E o pão is a supernatural é uma sustenance substância sobrenatural. that gives strength to men and women of God Ela dá força para os homens e mulheres de Deus in evil days. nos dias maus. And certainly we are in evil E days, says the Lord. certamente estamos em dias maus, diz o Senhor. Days where men will trade truth for a lie. Dias onde os homens trocarão a verdade para Where mentira. men will begin to distort the truth. Onde homens começarão a distorcer a The verdade. propaganda of Satan E a propaganda de Satanás. instead of the pound of Christ. Ao invés do pão de Cristo. Pound that is O holy. pão que é santo. And so it is my desire, says the Lord, E é o meu desejo, diz o Senhor, that my prophets, que os meus profetas, my people, que o meu povo, that my priests, que os meus that my sacerdotes, kings os meus reis, understand entendam that there is a bread que available to them existe pão disponível hoje à in every noite. season. E cada estação, May it be in the deserts. seja no deserto, May it be in the house of a widow. seja na casa da viúva, May it be in the caves seja nas of cavernas despair. de desespero. I am the Lord God Almighty, Eu sou Deus who Todo-Poderoso, sustains my que men and sustenta my os women meus homens e mulheres with heavenly substance. com substância divina. There is bread Tem pão for the prophet. para o Amen. profeta. Let's keep reading. Vamos continuar lendo? I got 2 more hours. Amen. Tem mais 2 horas. 1 Kings chapter 17, Capítulo 17. verse 5 through 7. Então Elias fez como o Senhor lhe disse e acampou perto do ribeiro do Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne todas as manhãs e noites. Just E like God said, right? assim como Deus disse, Come on, he is not a man that he should lie, ele não é homem para mentir, nor a son of man that he should nem change his filho mind. do homem para mudar If de he said ideia. it, Se ele disse, he'll provide it. vai Amen. acontecer. Hallelujah. Hallelujah. Vrebe seco robusto. Now, don't misunderstand me. Agora não me mal entenda. We need the river. Precisamos do rio. We need the water. Precisamos da água. We need the move of the Spirit. Precisamos do mover do Espírito. Hallelujah. Amen. And I was in Campina Grande E eu many estava em years ago, Campina Grande, quando eu era jovem, muitos anos atrás, pregando no JPN, Jovens para as Nações. E quando eu estava, I'll just tell it myself, okay? eu vou falar sobre a história aqui. So I won't speak. Eu vou about you. falar de mim, mas para não falar de vocês. Amen. And as the first, I went 3 different years. E 3 eu times. fui e preguei 3 diferentes vezes para a JPN. Eu não sei como porque eles me convidou 3 vezes, foi a graça de Deus, tá bom? Mas não para eles. I think I was learning a lesson. Eu acho que era para que eu pudesse aprender uma lição. The first year I went, O primeiro ano que eu I was fui, this young evangelist, eu era jovem evangelista, just fire and cheio Pentecost. de fogo e Pentecostes. And I'm still that man E eu today. ainda sou esse homem hoje. Glória a Deus, amém. Estou ainda pregador da palavra, eu sou muito pentecostal, eu sou a primeira pessoa para correr na igreja. Na nossa igreja não tem esse costume, mas um dia vai ter, em nome de Jesus, é meu desejo. Eu e ela não somos os primeiros para correr. Pessoas estão tipo, o que eles estão fazendo? Gente, me segue, tá bom? Ninguém me seguindo, mas tudo bem, eu vou correr. Ok, o que eu estava falando? JPN. First year, Primeiro ano, I was like fire preacher, like cheio de fogo, pregando pra caramba. Second year, same Segundo thing. ano, mesma coisa. In the second year, and I'm going to say this because it's good, because I told pastora, esqueci o nome dela. Janaína. Janaína. Eu falei para ela, então eu posso falar isso porque eu já falei para ela, amém? Mas the second year I went, No segundo ano que eu she fui, preached the word. ela pregou uma night palavra before, a noite I was anterior preaching fire and que eu preguei the move of the fogo e Spirit, mover do you know? Espírito. And I read a scripture. E eu that li said uma escritura. that my teaching and my preaching were not were with a demonstration of the Spirit. Or something like that. A escritura que Eloquent diz words. que o meu ensino e a minha palavra e cada palavra eram com demonstração do Espírito I Santo. know that it was my words were not with eloquence. What was that scripture? Eu esqueci a versículo. Aqui as minhas pregações não eram com palavras eloquentes, mas com uma demonstração do Espírito Santo. Estão comigo? Conhece esse versículo? Eu estava usando esse versículo para basear minha pregação que o mover alguma. Eu não falei isso, né? Não foi heresia, mas eu não. The point was that we Mas o need ponto a move era of que the a gente Spirit. precisava mover do Espírito. That we can be full of the words, Que poderíamos estar cheios da but palavra have no move. e não ter mover. It's true, right? Que é verdade, But the next day, mas o próximo dia she corrected what I said, ela corrigiu o que eu falei. and I got offended. E eu me And ofendi. I'm sitting there in the front. E eu estou sentado And na I'm like, primeira fileira.
Offended. Ofendido. Até eu levantei, fui para o banheiro e chorei. No banheiro. Eu falei isso para ela. O terceiro ano, quando eu voltei. E eles me convidou de novo. Tipo, a graça de Deus, né? I went to the bathroom. Fui pro I banheiro. was sitting in the small E bathroom. eu estava lá. Eu não sei se eles fizeram uma obra ali acho nos que banheiros, sim. talvez, porque isso foi muito tempo atrás. Mas as banheiras eram muito pequenas. E o usher, ou um diácono, não sei o que vocês chamam, diácono, me seguiu para o banheiro, porque o pregador está indo para o banheiro atrás, né, sentando no vaso sozinho. E eu acho que ele me ouviu chorando. What is wrong with this guy? O que está acontecendo com esse cara? Ela me corrigiu. I was just reclamando. E eu estava reclamando. E o Senhor falou comigo, querido Joshua, cala sua boca. Tão suave, né? He's like, son, Filho, get out of the bathroom. sai do banheiro. Go back to your seat. Volta pro seu lugar. And listen E escuta to what the woman of God is para o que saying. a mulher de Deus está dizendo. Tá bom. I dried my tears. Sequei as lágrimas. Came back down. Voltei. Sat there. Me sentei. And the Lord said, just listen. E o Senhor disse, And ouça, learn. aprenda. A year went by. O ano passou. Talvez 2 anos, não sei quantos anos. Porque ou nós, dois. não foi mais, porque mudamos para o Brasil. Porque nessa época não mudamos. Mudamos para o Brasil, plantamos, eu acho que nossa terceira igreja, algo assim. E nós aprendemos, we learned. E aprendemos. We learned. Aprendemos. We learned. Aprendemos. That it is the word of God Que é a palavra de that Deus sustains que sustenta the prophets. o profeta. The prophets of God. Os It is profetas the de word Deus. of É a God. palavra de Deus. You understand what I'm saying, Você right? entende o que eu estou dizendo? Now when I say prophets, you understand what I'm saying, E quando okay? eu digo profetas, vocês devem Talk about entender men também. and women of God, Estou falando que os homens e mulheres de called by Deus, God, chamados por to Deus, declare the word of para God declarar a palavra to de all Deus men, to all para creatures. todos os homens e todas as gerações. Estão comigo? Não estou falando sobre o ofício do profeta. Não estou falando sobre isso. The third time we came E a back, terceira vez que eu voltei, this time, e dessa vez, I was a different man. eu era um homem diferente. And I remember, E eu me lembro, I sat behind the pulpit eu fui pro púlpito and I taught. e ensinei. Now there was no running, Não houve um correr, there was no shouting. não houve o gritaria. It was actually, gritaria. foi muito quieto. And o Senhor falou comigo, Joshua, é muito importante que essa geração entende que aquela coisa que vai sustentar eles vai ser a palavra de Deus. De novo, o mover de Deus é crucial, mas a palavra é crucial, é crítico, né? It is critical É crítico in evil days. dos dias maus. It is the word of God É a palavra that de will not Deus only satisfy, que não apenas faz but satisfazer, sanctify mas and santificar e purify purificar and prepare e preparar men and women of os God homens e mulheres de in Deus evil days, dos dias to give you the courage maus, para te dar a coragem and the authority e a autoridade and the audacity e a to stand before audácia kings para estar and diante say, de reis, "This is what is written." dizendo o que está escrito. Está comigo? Now I love running, shouting and dancing. Eu amo correr, pular, dançar, But to stand before kings mas estar diante de reis and declare what e is written, declarar o que está escrito, you better be filled with the você words. deve estar cheio da palavra. Amém? Pão vivo, amém? E voltamos, eu preguei essa palavra ali no JPN. A resultado, em minha opinião, foi, naturalmente falando, eu achei que eu errei. Faz sentido? Porque não tinha um mover de Deus, não tinha pessoas correndo. Eu achei até os jovens eram quase desapontados, né? Porque eles me lembram do gringo, né? Pregador. Mas depois disso, ela levantou e ela começou orando. Ela orou para mim. E ela chamou o apóstolo Guto e também o marido dela, pastor João Roberto, isso. Chamou eles para vir e orar para mim. E ela começou declarando e profetizando: eu vejo a unção que está sobre o apóstolo Guto, sobre você também. E o mesmo, the same
strength E a mesma to força clear ground para preparar terras and to see churches e planted para ver igrejas plantadas will be upon you too. estará sobre você And também. she said, E ela disse, because por I see a causa, change in you. porque eu vejo uma mudança I em você. remember you. Me lembro de The você, young, crazy o gringo. Right? jovem gringo doido. Mas agora eu vejo um homem de Deus cheio da palavra de Deus. Não procurando para mover de Deus, mas procurando para a palavra de Deus, amém? A palavra vai mover pessoas, amém? Vai ter manifestações, vai ter operações, vai ter grandes coisas acontecendo. Mas, gente, wow, we must search for the living Devemos bread. buscar pela palavra viva. Amém. And praise God, today we have 12 churches and we're E glória a planting Deus, hoje temos 12 igrejas 20 more e here. estamos shortly. plantando mais 20 daqui a Todo para a pouco. glória de Deus. But it's because Mas é por I causa understand que eu entendi that the bread available que to o me pão disponível para mim is a word bread that sanctifies. é um pão que santifica. Estão comigo? Ok. Eu espero que esse faz sentido. I'm trying my best here. Ok. Hallelujah. Glória ao vosso que deverá basto. Ok. Já lemos 1 Reis 17, né? Ok. What we know so far Então o que a gente sabe até aqui in this story dessa história? is that Elijah É que Elias was only able to speak to a perverse king só falou com o rei perverso because he was sustained porque ele foi by the sustentado word of God. pela palavra de Deus. De novo, não é muito profundo, mas é sobrenatural, amém? He was able Ele foi to capaz stand in evil days de se levantar em dias maus e declarar contra de um rei perverso and also work against the e government também trabalhando em contra do governo led by a Jezebel spirit. liderada por Jezebel, Estão comigo? Because he was full of the words. porque estava cheio da palavra. He was not sleeping. Ele não estava He was dormindo, dominating. ele estava dominando. Anote isso em seu coração. Am I sleeping Estou dormindo or am I dominating? ou estou dominando? Where are the women of God? Onde estão os homens e mulheres de Full of Deus, the message of faith, cheios da mensagem de full fé, of the living cheios word, da palavra that viva, are bold enough que são ousados o to stand in suficientes perverse a se days levantar em dias perversos, and declare declarando what is o written. que está escrito. The prophet must be O profeta sustained deve ser sustentado by the word pela of God, palavra de Deus, not by humanistic ideas, não por ideias not humanísticas, by ideologies that are changed with não por ideologias que mudam com o tempo, but with the word of God. mas com a palavra de Deus. 2 Corinthians 10:3 through 5 says, 2 Coríntios Paul 10, says, 3, Paulo diz: porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, pois as armas da nossa luta não são carnais. Glória a Deus por isso, amém? Mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando argumentos falsos e todo altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por mais de sua língua é feito de carne, ela não é carnal. Estão comigo? Não deveria ser carnal, mas deveria ser um instrumento para, como uma espada, né? Like a sword that cuts and divides. uma espada que corta e divide, Cut and divide. para cortar e dividir. First carnality, Primeiro a carnalidade, But then also mas derrubar também derrubar demonic strongholds. fortalezas demoníacas. Estão comigo? Let's keep reading here. Vamos continuar lendo? We're almost done. We're almost Estamos done. quase acabando. First Kings. Primeira Reis. Gente, quando você chega para esse ponto na vida, inglês e português, tudo é misturado. Me perdoa, gente. Estou pensando, falando em línguas, em português, em inglês. Deus me ajuda. 1 Reis 17. Vamos continuar lendo? Então, Pastor, me convidar de novo, tá bom? Eu prometo, vai ser melhor a próxima vez, tá bom? I'm just kidding. então o Senhor disse a Elias: vá e viva na aldeia de Isso. Sarepta, Não, eles vão entender, amém? perto da cidade de Sidom. Eu instruí uma viúva de lá para alimentá-lo. Então ele foi para
essa cidade, e ao chegar aos portões da aldeia, ele viu uma viúva apanhando gravetos e perguntou para ela: você poderia, por favor, me trazer um pouco de água e um copo? Quando ela estava indo buscá-lo, ele chamou: traga-me um pedaço de pão também. Mas ela disse: juro pelo Senhor meu Deus que não tenho um único pedaço de pão em casa. Só me resta um punhado de farinha na jarra e um pouco de óleo da cozinha no fundo da jarra. Eu estava apenas juntando alguns gravetos para cozinhar essa última refeição, e então meu filho e eu morreremos. Mas Elias lhe disse: não tenha medo. Let that be the word of God to you Que tonight. isso seja uma palavra de Deus para você nesta noite. As the prophets in this generation, Como os profetas desta as geração, the kings in this como os generation, reis desta geração, as priests in this como generation, sacerdotes desta geração, do not be não afraid. tenha medo. Just do Apenas faça what the prophet says o to que o do. profeta ordenar. Amen. The great prophet says, O grande profeta diz: I have everything eu prepared for tenho you. tudo preparado para To você, satisfy para you, satisfazê-lo, to sanctify para you. santificá-lo. Do not be afraid. Não tenha medo. Woo, barakata. Psalms 37:23 says. Salmo 37:23 diz. O TV apagou, então eu posso continuar pregando, tá bom? Psalms 30, look at this. This is good. Beautiful. Salmo 37:23. O Senhor dirige, go ahead. O Senhor dirige os passos dos justos. Ele se deleita em cada detalhe de suas vidas. Embora tropecem, nunca cairão, pois o Senhor os segura pela mão. Eu já fui jovem e agora sou velho. No entanto, nunca vi os justos abandonados ou seus filhos mendigando o pão. Say there's bread on the table. Diga: tem pão na mesa. There's bread for the prophet. Tem pão para o profeta. Come on now. Vamos. John 6:53. João 6:53. Eu amo a palavra, então nós vamos ler muitos versículos, ok? 6:53. João 6:53. Lê rapidinho, amor. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não poderão ter a vida eterna em vocês. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo pelo Pai que me enviou que vive, e da mesma forma quem se alimenta de mim viverá por mim. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem comer este pão não morrerá como seus antepassados, embora tenham comido maná, mas viverá para sempre. The bread for the prophet O pão para o profeta is a bread that not only satisfies, é o pão que não apenas satisfaz, but sanctifies. mas santifica. Correndo para frente, 1 Reis 19. Many things have happened, right? Muitas coisas aconteceram. Elijah called down fire, Elias chamou fogo, consumed the sacrifice, consumiu o sacrifício, proved that God was the God of Israel. provando que Deus era o Deus de Israel. 850 prophets were killed. 850 profetas perversos foram matados. And we read in 1 Kings chapter E 19. lemos no capítulo 19 de 1 Reis. Let's read. Vamos ler. Quando Acabe chegou em casa, ele contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, incluindo a maneira como ele havia matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel enviou esta mensagem para Elias: que os deuses me ferissem e até me matassem, se amanhã a esta hora eu não tiver matado você, assim como você os matou. Elias ficou com medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Beceba, uma cidade em Judá, e deixou seu servo lá. Então ele foi sozinho para o deserto, viajando o dia todo. Ele se sentou sob uma árvore de gesta solitária e orou para que pudesse morrer. Nossa. Já chega, Senhor. Gente, tem muito ali que nós podemos falar, mas eu só quero falar uma coisa aqui. Mesmo no caos, mesmo na calamidade, tem pão para o profeta. Amém? Cristo sempre virá aconselhar e acalmar nossos espíritos, nossas mentes também. Quando o inimigo está tentando para roubar, matar e destruir, Cristo está lá dando vida e vida em abundância. Mas temos que ter isso em nossos corações. O pão dos corvos durará apenas um certo tempo. O pão das viúvas
durarão apenas para um tempo, mas o pão do Senhor é para sempre. Amém? Número 2, estou terminando. O pão da profeta é um pão que satisfaz. Amém? Glória a Deus. No caos e na calamity, E na calamidade, in the problems and in the provas, seja problemas ou provas, Christ will always be ready and available Cristo estará sempre disponível e pronto to satisfy. para satisfazer. Even in our weakness, Mesmo em nossas fraquezas, He is faithful. Ele é fiel. Elijah went in fear. Elias foi em medo God was looking for faith. e Deus procurou fé. Estão comigo? And he came to the E prophets foi até o profeta. first to sanctify him, Primeiro para to santificá-lo, prepare him. para prepará-lo. Now he's come to the prophets E agora to satisfy him. ele está indo até o profeta para Because in satisfazê-lo. our Porque weakness, em nossa fraqueza we need grace precisamos de graça to run our race. para correr a nossa Estão corrida. comigo? And we see here the E Lord. vemos aqui que o Senhor, We see here that in a pre-incarnate state, Christ o comes Senhor Cristo em seu estado through pré-encarnação, the angel of the Lord, através right? do anjo do Senhor, Comes and he speaks to ele Elisha, desce e fala com Elias. and he says to him, E ele disse para ele: Get up levanta-se, and eat. come mais um pouco. Let's read this. Estou terminando, gente, tá bom? Dá 5 minutos para mim, tá bom? Estou nervoso porque eles estão atrás de mim agora. 1 Kings chapter 19. Sem pressão, Joshua. Let's read. Babe, read. Pelo amor de Deus. Levanta-se e come mais um pouco, a jornada à frente será muito grande para você. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, a montanha de Deus. Lá ele chegou a uma caverna onde passou a noite. So the bread of the prophets O pão do profeta is a bread that sanctifies, é um pão que santifica, satisfies, and satisfaz sustains. e sustenta. Get that in you, okay? Pega isso. Amen. Oh, I don't have time to finish this, but Eu não vou ter tempo para ler tudo. just gotta invite me next Vai year, ter que me okay? convidar ano que vem. Okay. Number 3. Want the third point? real Número quick? 3, terceiro ponto. The bread of the prophet O pão do profeta solidifies. solidifica. Pode ficar, gente. Solidifies. Solidifica. The bread that is O available pão que está disponível will not only be the thing that heals us, não apenas vai te curar, but also corrects mas us também corrigir, to get us out of fear para nos retirar do and to medo get us into e faith. colocar em fé. After the Lord sustains the prophets with Depois que o bread, Senhor sustenta o profeta com pão, right? He comes again ele vai de novo and he asks the question, e faz a pergunta. not to condemn the prophet, Não para condená-lo, but to convict the mas para prophet. convencê-lo. And he says, E ele diz: what are you doing here? O que você está fazendo aqui, Elias? Elijah obeyed to go into the desert, Elias obedeceu para ir ao deserto, where he was sustained by the onde foi ravens, sustentado pelos corvos. He obeyed to go into the house, Ele obedeceu indo para a casa da viúva, to be sustained by the widow. para ser sustentada pela viúva. But here, Mas in the aqui, chaos and calamity, no caos da calamidade, he's moved by fear, ele é movido pelo medo but convicted by the Lord e convencido pelo to Senhor be fortified in para faith. ser fortificado em fé. Faith Fé is what will push you é o over. que vai te empurrar. Amen. Faith Fé is what will push you é o over. que vai te ajudar a romper. Hallelujah. Faith, Fé, the word of the a Lord. palavra do Senhor, Faith cometh by hearing and hearing by the word of a God. fé Right? vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Is what will solidify É o que vai solidificar not just the promise for you, não apenas uma promessa para você, but a promise for your family. mas a promessa para sua família, Your children seus and their filhos children's e os children. filhos dos seus filhos. Amen. Glory to God. Let's just Glória a finish. Deus. 1 Kings 19:14 through 18. Capítulo 19, versículo 14. Elias respondeu: Eu servi zelosamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas o povo de Israel quebrou sua aliança com você, derrubou seus altares. Oh, amor, me perdoa. Você leu desde até 13? Huh? Oh, go ahead. Yeah, go ahead. Derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora eles estão tentando me matar também. Keep going.
saia e fique diante de mim na montanha, diz o Senhor. Come on. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e uma forte tempestade de vento atingiu a montanha. Foi uma explosão tão terrível que as rochas se soltaram, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o som de um sussurro suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Second time we've heard this question. Segunda vez ele faz essa pergunta. To finish, E para terminar, the supernatural o is sobrenatural not encountered in the spectacular, não se encontra no espetacular, but in the word mas na palavra that que solidifies solidifica God's prophetic as promises. promessas proféticas de Deus In your life. para sua vida. E essa foi a lição que o Senhor me ensinou muitos anos atrás. Joshua, the supernatural O is sobrenatural, not found in the o spectacular. sobrenatural não se encontra no espetacular. It is found Ela se encontra in the word, na palavra, which is a promise, que é promessa, which is bread que é pão to sustain para the sustentar man or woman of o God. homem ou mulher de Deus. There will be operations. Haverá operações, There will be manifestations. haverão manifestações, Amém? The word is primordial. mas a palavra é primordial. Shut up. Let's finish the scripture, 14 through 18. Terminando a escritura, ele respondeu novamente: eu servi zelosamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas o povo de Israel quebrou sua aliança com você, derrubou seus altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora eles estão tentando me matar também. Então o Senhor lhe disse: volte para o mesmo caminho por onde veio e viaje para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser o rei de Síria, depois unja Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, a cidade de Abel-Meolá, para substituí-lo como meu profeta. Qualquer um que escapar de Hazael será morto por Jeú, e aqueles que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Contudo, preservarei outros 7.000 em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem o beijaram. Glória a Deus. Tem muitas informações ali, nem temos tempo, quase uma aula do rema. Mas, gente, só para te lembrar, o pão do profeta, primeiramente, ele vai te santificar. Amém, right? É isso? Número 2, o pão do profeta vai te satisfazer. E como eu falei, Vai te satisfazer. Estou inventando palavras aqui. E terceiro, the bread of the O prophets pão do profeta will solidify vai the solidificar promises of God as promessas de Deus declared over your life. declaradas sobre a It sua will not only vida. preserve you, Não apenas vai te preservar, but it will preserve another mas generation. vai preservar a próxima geração. Amém? Pode ficar em pé.